Vamos dar um... Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí na live e aparecendo a notificação de todo mundo e o pessoal vai entrando. Daí já vamos conversar melhor. Vão colocando se o som tá bom, se a imagem tá boa, que o pessoal já vai olhando aqui para mim, se tá tudo certo, para a gente estar conversando melhor hoje com um sinal melhor também e uma qualidade melhor aí. Se tudo der certo, vai ser uma boa live. Nosso assunto de hoje é bem bacana. Então, pessoal, o que acontece? Hoje eu separei alguns tópicos que a gente vai falar sobre esquerda e direita, um assunto que nos últimos anos está bastante em alta. A gente vai falar no âmbito, numa esfera maior, federal, estadual, municipal, e no âmbito histórico também. Vamos falar onde surgiu o termo esquerda, direita e mais algumas outras coisas que eu separei aqui para a gente comparar com as pautas e a política municipal nossa. Então um abraço para todo mundo que mais uma vez se faz presente nas nossas lives. Daqui para frente vai ser mais rotina, vai fazer parte da nossa rotina, fazer um vídeo por dia. O pessoal me pedia bastante. Eu até no início pensei que não precisava tanto, mas como a política é atemporal e os assuntos são sempre atemporais e o pessoal está sempre falando, todo dia tem um assunto diferente, a gente viu que vamos ter que fazer todos os dias, se não quase todos os dias. Vai ser alguma coisa nesse sentido. Então eu vou começar falando, pessoal. Vocês podem mandar perguntas e participar aí, colocar os comentários, que depois a gente vai estar, o pessoal vai estar lendo os comentários de vocês aí na live. Tá bom o som? Tudo certo? Sim. Beleza. Pessoal, eu fui buscar, eu fiz um pequeno... Eu não vou aprofundar em nenhum assunto, aprofundar muito nos assuntos para não se tornar muito longa a live. Então eu fiz um pequeno resumo do que eu entendo de esquerda e direita, do que eu estudei, do pouco que eu sei, que não é muito, a gente nunca sabe tudo, né? Então eu espero que seja uma colaboração para algumas pessoas que me falavam bastante nisso. Algumas pessoas dos grupos que fazem parte dos mesmos grupos que eu me pediam. Então eu consultei algum professor meu, consultei algumas pessoas para fazer um pequeno resumo e mais didático. Tá? Então me perdoem se faltar alguma data, se eu me passar em algum nome ou data, porque é para ser resumido mesmo de uma forma didática, nada tão profundo. O profundo mesmo está nos livros, aqui é para ser mais dinâmico na internet. Pessoal, o termo direita e esquerda, ele, na verdade, hoje em dia, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem na cabeça, às vezes, a maioria, é Lula, Bolsonaro, PT, direita, deputados de direita vem na nossa cabeça, deputados de esquerda, largar bandido, prender bandido, pena de morte, e mais algumas outras pautas que vêm na nossa cabeça. Mas o certo da direita e da esquerda, onde nasce, a gente tem que lembrar que vem do espectro econômico. A gente tem que lembrar que esse termo nasce em cima da economia, né? E bem antigamente surgiu isso, depois eu até separei um resumo, onde surgiu esse termo. Depois a gente vai ver também ao longo do tempo que o pessoal, eu vou começar enfatizando e falar um pouco da história do termo e depois vou cair no âmbito municipal, só para vocês entenderem o intuito da live. Eu pude notar que muitas pessoas distorcem e, por exemplo, querem jogar o nazismo é direita ou esquerda, as pessoas questionam isso, os regimes e algumas outras coisas eles querem empurrar. Lembrando que essas pautas, algumas pautas que as pessoas discutem e empurram para a direita ou esquerda são morais. Então a gente não pode nunca definir pelas morais, e sim pelo fator econômico, repetindo. Então esquerda e direita tem muito mais a ver com economia e com regimes de economia do que pautas morais. Lembrando, esse detalhe é muito importante. O que acontece? No meu entendimento, quanto mais você pede a intervenção do Estado na economia, mais você estará próximo à esquerda. Esse é um estudo feito por um instituto liberal, que fez esse estudo até em 2007, onde eu analisei esse gráfico, e eles notam que conforme tu quer mais interferência do Estado, o Estado representa várias coisas, né? O Estado vai representar os políticos, vai representar o judiciário, vai representar
As forças policiais, por exemplo, para quem não entende, a gente está falando de Estado do poder, da união e de tudo que engloba isso. Então, quanto mais a pessoa quer a, que é a participação do Estado na vida do cidadão, do pagador de imposto, mais ela vai para o lado da esquerda na questão ali desse gráfico que eu analisei hoje de tarde do Instituto Liberal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Estado controla, por exemplo, na esquerda, na extrema esquerda ali, na verdade não extrema, no que a gente vivia nos últimos anos aí com o governo do PT. O Estado vai sempre controlar os bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, o Caixa, cuidar das regulamentações e dos preços. Ou seja, por isso que a gente sempre ouviu falar, a esquerda sempre criticar muito os ricos, milionários, como, por exemplo, eles pedem taxação desses milionários, bilionários, mas lembrando que o recorde que os bancos ganharam de lucro foi em crises e foi no governo de esquerda, ou seja, por causa disso, porque quem regulamenta, quem cuida dos preços e das taxas estava na mão do regime de governo, estava na mão do governo. Então, isso a direita não curte muito. Então, por isso aí entra mais uma coisa da esquerda Nutella, ou da direita Nutella, que é a favor disso e diz que é de direita, por exemplo, que a gente vai ver mais pra frente. Se for nenhum regime de nada que é extremo é bom, no meu ver. Por exemplo, a extrema esquerda vai controlar todo o Estado e toda a economia. Isso a gente entende que vai fazer mal pelo fator anterior que eu falei. No momento que todo o governo controlar tudo, e os meios e as taxações, e interferir demais na vida do cidadão, a gente perde liberdade, a nossa liberdade. E no momento que a gente perde a liberdade, a gente vai estar perdendo o nosso caráter, e mais um monte de coisas que eu entendo que para um país dar certo a gente deve ter. Então, começando por aí. A extrema-direita, por exemplo, vai prezar por um Estado enxuto, que aí a gente vai ter também os libertários também, que é um outro assunto. Mas se o Estado for muito enxuto, que é o que eu, por exemplo, não sou a favor de nenhum extremismo, por exemplo, o Estado não vai poder interferir num aborto. Então, o Estado não vai poder dizer se aquela mãe vai poder ter o filho ou não, que nós, conservadores, eu vou falar um pouco de conservadorismo, pregamos que nesse caso o Estado se faça presente, ou como na saúde, educação e segurança, o mínimo, só o básico, não demais. Então a gente preza que tenha sim um Estado, não seja sem Estado. Por que eu anotei até e fiz vou salientar aqui, o Estado, por exemplo, se a gente tiver um Estado que seja mínimo também, ou não tem um Estado, vai favorecer e vai acontecer, como acontece em alguns países ou lugares no mundo, que sem o Estado presente, o mínimo, por exemplo, vai ter criação de milícias e vai ser um salve-se quem puder, que a gente vê em vários lugares, porque daí é a lei do maior contra o menor. Então o pessoal vai se organizar, comprar arma, daqui a pouco começa a mandar em certos bairros, depois região, e vira um caos, sem a presença do Estado, um policiamento, o exército e as forças de segurança, por exemplo. Então, nenhum extremo é bom, mas claro, para nós a direita sempre vai ser a melhor forma. Lembrando outra coisa, o equilíbrio é sempre bom, eu não fiz questão de anotar isso. Sempre que analisando essa mesma pesquisa do Instituto Liberal, analisou que sempre que pendula muito, que vai muito para o lado da esquerda, essa linha, o país vai para um lado totalitário. A gente tem os regimes de Cuba, Venezuela, Coreia, outros exemplos, por exemplo, e que vai resultar em menos liberdade. Ou seja, a gente sempre vai lutar por mais liberdade. Um exemplo que eu dou aqui essa semana é que o presidente nosso falou assim: ninguém vai ser obrigado a tomar vacina de Covid porque a gente preza pela liberdade de escolhas das pessoas. Ele foi extremamente achincalhado, humilhado e criticado por pessoas que se dizem de direita. Ou seja, essas pessoas não entendem que a gente sempre vai prezar a liberdade acima de tudo. Todos os países desenvolvidos, os melhores países que eles sonham em morar, tanto a esquerda quanto a direita, a esquerda não admite, mas como a Manuela vai passar as férias em Nova York, sempre os países mais desenvolvidos prezam pela liberdade. Então, quando o presidente faz uma fala assim, as pessoas, não, mas o Estado tem que obrigar a tomar vacina. Eu entendo que essas pessoas não sabem muito bem o que é ser de direita, então. Por quê? Porque a gente preza, antes de qualquer coisa, pela liberdade. Quem quer saber o porquê que é importante tanto essa palavra e faz parte das principais emendas lá dos Estados Unidos, dá uma pesquisada no documentário que eu falei ontem, Os Donos da Verdade, é o nome do Brasil Paralelo.
que vai ver a importância da liberdade nos dias de hoje. E esse documentário prova que de tempos em tempos os políticos vêm tentando tirar nossa liberdade. E no momento que a gente está agora atual, é um momento que eles estão tentando, através do STF, através de projetos de lei como a lei das fake news, por exemplo. Então são vários exemplos que a gente vê tentando tirar nossa liberdade, restringir e entrar dentro da casa do cidadão, como o STF tem usado a Polícia Federal como uma espécie de Gestapo para entrar dentro da casa do cidadão, buscar o Facebook dele, o Note, e dizer o que ele vai poder falar ou não. Então a gente luta contra tudo isso. Lutar contra essas coisas é ser sim de direita. E agora vem outra questão. E o conservadorismo, onde fica nessa história? Bom, se vocês me permitirem eu vou usar da mera pretensão de dizer o que eu acho, que o conservadorismo não é ideologia, tá? Porque o conservadorismo, eu até anotei aqui, ele é casuístico, ou seja, ele vai analisar cada caso e o momento histórico que a gente está passando. Por exemplo, que eu anotei exemplos também, talvez vai ter um momento que o conservadorismo, só pede para ele. Talvez vai ter um momento que o conservadorismo irá pregar menos Estado em tal situação. Outras vai exigir mais liberalismo. Exemplo em pauta religiosa. O conservadorismo vai dizer que a pessoa é livre de ter a religião dela, por exemplo, e seguir o que a religião dela prega. Ou mais intervenção do Estado, por exemplo, na questão do aborto que eu citei antes. Ou seja, o conservadorismo ele não tem uma pauta definida. Conforme o momento histórico, ele vai sempre auxiliar e, na minha visão, da melhor forma, é um excelente caminho para a gente seguir, sempre ser conservador, porque ele vai estar sempre correndo por fora em todas essas questões. Ele sempre vai analisar casos concretos, seja qual for a pauta. Essa é a diferença do conservadorismo na minha visão e na base dessa pesquisa aqui que eu fiz, desse estudo que a gente fez do Instituto Liberal. Outra coisa que eu anotei, que o conservadorismo não existe uma cartilha pré-definida, né? Ele sempre, como eu falei acima, ele sempre vai olhar cada caso, cada questão que é debatida conforme o momento histórico que a gente está passando. Aí a gente entra num outro quesito que bastante gente discute, e é até um debate raso, meio de gente extremista e bem polarizado. Eu não acho que a polarização é ruim, como muitos isentões gostam de falar. Eu acho que foi bom, porque eles defendem que a gente tivesse só um lado da história. Então é bom que tenha a polarização, que tem dois lados da história. Mas, quando está bem polarizado, eles fazem a pergunta: a esquerda tenta atribuir o Hitler para que era um regime de direita, e a direita diz que era de esquerda. Então fica esse debate. O que acontece? Vamos de novo para aquele primeiro ponto que eu falei. Essa questão sempre vai pregar pautas morais. Eles sempre vão pegar pautas morais para jogar para a direita ou esquerda, que não pode ser definida, usada para definir isso, por exemplo. A gente não vai ter como pegar um acontecimento, por exemplo, eu vou dar o Stalin aqui. O Stalin, que alguns dizem que era cada grupo de pessoas tem uma opinião. Ah, mas ele era contra o aborto e era de direita. Então a gente vai ver que não tinha um propósito, ele não tinha um propósito certo. Ele se moldava conforme ele queria. O porquê que ele era contra o aborto? Não era questão moral, ou que ele era a favor da vida, ou que ele era de direita, ele se preocupava com a vida de um bebê. Não era isso. Ele queria crescer o exército dele, por exemplo. Ele queria crescer o exército dele bastante para avançar em regiões, ir conquistando regiões e até tomar o mundo. Então a preocupação dele era essa. Ou seja, tu pega Hitler, Stalin, todos esses momentos, que a gente pode falar mais disso em outra live, mais profundamente, cada um eles vão se adequar conforme era melhor para eles. Lembrando, o que esses governos todos têm de em comum é que eles gostam de tirar a liberdade do cidadão. Isso a gente pode analisar. E o índice de liberdade vai sempre estar pro lado da direita e não pro da esquerda, porque o totalitarismo, o que a gente viu antes, prega a não liberdade, ou seja, quem recolhe a arma de toda a população, de todo o seu povo, como o Hitler fez ou os outros ditadores, não prega a liberdade. Então eu com certeza encaixaria ele na esquerda, se fosse por isso, se fosse seguindo a lógica que as pessoas pregam, né? Então, analisando algumas outras coisas, por exemplo, a gente vai, aqui também eu anotei aonde nasceu o termo, né?
o termo de esquerda ou direita e tal. Fazia tempo que eu tinha estudado isso, mas eu tentei relembrar e troquei uma ideia também com o meu pai ali sobre nessa questão. Na verdade, esse termo surgiu ali, fiz um pequeno resumo, foi em 1789, na Revolução Francesa. Esse foi o início aí do termo, para quem nem imagina, porque quando fala em esquerda e direita vem feminismo na cabeça, vem defesa de aborto, vem conservadorismo, vem pessoal que é contra as armas, pessoal que é a favor das armas, e esquecem de voltar lá na história. Lembrando que a história é muito importante, que a história ela sempre vai nos provar e nos mostrar o que já aconteceu. A gente tem muito sempre o que aprender com a história. Tudo sempre se repete de formas diferentes, tempos diferentes, mas vai sempre se repetir mais ou menos as coisas. Então é muito importante dar sempre atenção à história. Até antes de eu entrar nessa 1789 aqui na Revolução Francesa, queria pedir para vocês se tem alguma pergunta. Se o pessoal quiser já falar, também está bem tranquilo. Pode ser? O pessoal vai olhar as perguntas que quem está mandando de algumas pessoas e já me avisa. O que acontece? Um pouco antes dessa revolução, como é que funcionava? Bem de forma resumida, porque a gente não pode estender muito essa live. O povo pagava muito imposto e o clero e a nobreza não pagavam nada. Ou seja, a gente tinha uma diferença muito grande e não tinha uma equidade aí. O povo estava saindo perdendo demais nessa questão. Porque o clero e a nobreza de boa ali, o clero englobava ali a igreja, os padres, os bispos, a nobreza englobava, vai pegar ali a família real, as famílias, né? A monarquia. Então eles ficavam de boa ali e o povo sempre servindo a eles, sem reclamando, mas quietinho, não podia externar muito essa revolta, porque a gente sabe como é que era na época, o Estado usava da força para fazer calar o povo. Então ali o povo começou a se revoltar nessa época, ali de 1789. O que aconteceu? Ali a gente tinha mais ou menos 3 estados. Beleza. 8h30 o pessoal vai começar a ler as perguntas aqui, a participação. Beleza. A gente naquela época tinha mais ou menos 3 estados ali, 3 grupos. O clero, que englobava os padres, bispos e a igreja também, e que não pagavam nada de impostos, né? Lembrando essa parte aqui. A nobreza, que eram os reis, filhos, monarquias, e também não pagavam nada de imposto. Ficavam só com o bônus. O ônus era repassado para o povo. E o outro grupo de pessoas, a gente tem os burgueses, camponeses e artesãos aí que lutavam, davam duro e mantinham todo o resto da pirâmide, digamos assim. Então a gente não pode cometer anacronismo agora de dizer que a gente até vai fazer uma analogia com os dias atuais, mas a gente pode analisar aqui que a história vai se repetir com a analogia que a gente vai fazer, porque sempre lembrando que a nossa sociedade foi dividida em grupos, sempre. Até hoje funciona assim. O que é uma estratégia até desde antigamente, eu acredito, para dividir a esquerda. Por exemplo, eles criam grupos agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eles sempre vão querer criar um grupo black, não sei o que chama lá, que vai defender os negros, outro grupo LGBT e assim sucessivamente. Eles criam pauta, eles criam uma tendência. Depois feito isso e a polêmica através da mídia, da Globo, da imprensa grande, o que eles criam? Pessoas para representar essas pessoas, esses grupos. Aí eles formam os políticos de esquerda. É assim que funciona até hoje, tá? Fazendo uma analogia com os dias de hoje. Então a gente vai para outra parte. O que foi feito quando essas pessoas aí estavam desgostosas com o jeito que o Estado vinha operando, influenciando e se metendo na vida do cidadão ali? Eles fizeram a Assembleia sempre fazia uma reunião aí que quem mandava era a nobreza e o clero. O clero e a nobreza, como eram 2 grupos maiores, eram 3 grupos. Aí ficavam as pessoas comuns, o clero e a nobreza junto. Como eram em 3, os 2 votos desses 2 sempre ia pesar mais. O que eles dissessem sim, era sim, e o outro grupo acabava perdendo. E o povo estava cansando disso. Para vocês terem ideia, eles não atendiam as reivindicações do povo há mais de 100 anos. Ou seja, ficavam enclausurados no castelo sem ouvir a população. Beleza. Aí o povo começou a chiar, começou a reclamar, começou a não gostar dessa questão de ficar escanteado
os políticos, né? Digamos assim, fazendo uma analogia com o dia de hoje. Quem mandava? Começaram a não ter voz e começaram a ficar revoltados. Aí começou o problema. Aí que eles começaram a cobrar essa Assembleia Nacional, uma Assembleia Constituinte, para mudar isso, porque eles se sentiram prejudicados e estavam vendo que não era mais ouvido pelo rei, pelo clero, pela monarquia, né? Então eles começaram a se sentir prejudicados. E começaram a reivindicar e criar grupos e conversas paralelas para tentar mudar isso, né? Aí que eles começaram a cobrar essa Assembleia Constituinte, aí, uma Assembleia Nacional, que nessa Assembleia, para vocês terem ideia, tá perto aqui para eu dizer onde surgiu o termo direita e esquerda, eles fizeram uma Assembleia onde tinha o rei no meio, ou a monarquia, digamos assim, no meio, e de um lado os girondinos, que foi divididos daí em dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram os burgueses, eles pregavam o comércio livre e sem governo, menos intervenção eles pediam. Só queriam que o governo não atrapalhasse e deixasse eles fazer o comércio deles, das especiarias e etc. livremente. E na outra parte tinha os jacobinos, que era sem o rei e queriam a implementação do governo. Eles queriam uma espécie de legislação, falando em palavras atuais. Queriam normalizar, criar normas, regras para a época, né? Então ficou se dividido esses dois públicos e o rei no meio. Nessas assembleias, os girondinos eles sentaram à direita do rei. E na mesma sala, os jacobinos à esquerda. E o rei ficou ao centro. Aqui a gente pode analisar onde surgiu o termo direita e esquerda. Então, essa linha tênue que eu falei do estudo de antes, do Instituto Liberal, vem pensando nisso daqui, entendeu? E, se vocês puderem entender melhor, por exemplo, o rei nos dias de hoje, ou o centro, ou a monarquia daquela época, é quem no fim às vezes vai decidir tudo. Não é nem a extrema esquerda nem a extrema direita, porque quem elege nos dias de hoje é o centro. E por isso a importância desse centrão, que agora a gente vai entrar num assunto da live, que é a direita Nutella. Muitos, principalmente no nosso município, se a gente pegar esse centrão, que é o cara que não está nem do lado direito dos girondinos, nem dos jacobinos. Ele fica ali no centro. E esse político de centro representa as pessoas de centro, que não sabem também para que lado ir, ou ficam apavoradas com o extremismo da direita e com o extremismo da esquerda e vão com o centro. Isso vai levar a gente não ter uma autoridade, vai levar a gente não ter uma voz, um caminho, um foco, na minha opinião, porque a gente tem milhares de partidos que virou um negócio no Brasil e, por exemplo, pega um país mais desenvolvido como os Estados Unidos, republicanos e democratas, são dois lados. Isso mantém muito mais o diálogo e o foco, e não vira negócio, como é no Brasil, de diversos partidos políticos que virou um negócio, porque tu pega o fundo eleitoral, pega o fundo partidário, e a gente sabe a corrupção que é e os esquemas que o pessoal faz com esse dinheiro público. Então, sempre a gente tem que ficar atento ao centro, que é para nós a direita Nutella. Por exemplo, em Caxias do Sul a gente tem, se eu não me engano, saiu uma reportagem de 5 ou 6 pessoas que se disseram estar alinhadas com o presidente Bolsonaro. Mas a gente sabe que não é a direita raiz, é a Nutella, é o pessoal de centro. Por quê? Muitos desses que falaram estão unidos, e isso a gente vai falar mais pra frente, e dar nome assim aos bois, porque eles são pagos com o nosso salário, muitos dos que estão lá, e eu sempre não tive problema em levar processo, ou expor as pessoas, ou ter medo de alguma coisa, isso eu não tenho problema nenhum. Então a gente vai dar nome aos bois mais pra frente. Mas, para não fugir do tema, a gente tem que cuidar, porque eles estão se unindo já. Por exemplo, tem gente que uniu já 5 partidos, tem gente que uniu 3, 4, diz que está alinhado com o Bolsonaro, aí para a pessoa no bairro fala que não gosta do Bolsonaro, conforme muda o discurso, conforme o vento, e no final, no frigir dos ovos, vai se juntar todos lá na frente. Já está até acertado secretaria e cargo. Geralmente funciona assim em todos os municípios, não é exclusividade do nosso. Então é isso que eu peço na live de hoje, atenção, com a direita raiz. O que é a direita raiz? É quem tirou foto com o Bolsonaro? Não é. É quem fez vídeo com o Bolsonaro? Não é. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu acompanhei o Bolsonaro em Gramado, aqui na Serra, no aeroporto, subi em cima da caminhonete com ele, em frente ao aeroporto, depois a gente foi em Gramado, tenho vídeo com ele lá também, mas não é isso que diz quem é raiz e quem é Nutella. O Bolsonaro é só uma pessoa, o presidente é só uma pessoa. O que a gente gosta é dos ideais dele, ou do plano de governo que muitas pessoas nem leram.
que é sim a defesa da liberdade, é sim, por exemplo, a reforma administrativa, política agora, administrativa que ele vai fazer e também depois a política, que ninguém teve coragem até hoje de fazer, onde vai enxugar muito a máquina pública e menos cabide de emprego e menos Estado. Então, é nessa parte que a gente se diz ser de direita. Então, isso é importante para o nosso prefeito, próximo prefeito e os nossos próximos vereadores não querer a máquina pública, o setor, a prefeitura interferindo na vida do cidadão, taxando o cidadão, fechando empresa, não dando emprego, regulamentando, multa, autuando, usando a guarda municipal como instrumento de fechar uma loja. Não é isso que a gente prega outras coisas, a gente prega menos interferência possível, a gente prega interferência só no que é necessário. Então, dito isso, essa é um pouco da minha visão do que vai ser a direita raiz, né? Depois dessa assembleia que foi feita, foi decidido, então, logo depois a gente fala que eles acabaram ali na queda da Bastilha, arrancando a cabeça do rei e desfilando com a cabeça do rei pelas ruas, né? E aí foi um marco, e depois a gente pode fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas na época foi um marco e entrou para a história. Eu queria então só dizer que fiz um resumo breve sobre o termo direita e esquerda. Foi nessa época, então, lembrando a data aqui, até dizer para você certinho, que é 1789, então, onde surgiu esse termo. Então, depois dessa pequena explanação, esse pequeno resumo que eu fiz, era um pouco da minha opinião sobre a direita e a esquerda e o porquê é bom a gente estar atento, sim, a essas denominações e atento às pessoas que se dizem de direita ou de esquerda, ou olho mais aberto ainda em quem se diz ser de centro. Deixa eu tomar uma água aqui. Como é que tá o pessoal aí? Tudo certo? O que você já... Tem pergunta já? Iago, a Cíntia te fez uma pergunta. A verdadeira direita de Caxias está enfraquecida. Tu acha que tem como fortalecer ela nessas eleições? Uma boa pergunta. Eu até fui corrigido ontem que eu dizia que todas eram boas perguntas e o pessoal me falou todas são, deu pior que são. Que eu elogiei todas. Mas é uma boa pergunta. Ela falou de direita enfraquecida, é isso? Isso. O que acontece? Nós estamos... A direita, para mim, na minha cabeça, é muito nova. Sempre existiu, mas uma espécie de nova direita surgiu por causa das redes sociais e da tecnologia. Então, eu acho que é um momento diferente. O que eu analiso, tanto municipal, estadual e esfera federal. O ego na direita tem prós e contras, direita e esquerda, mas o ego, a desorganização e o ego é muito grande na direita. Por exemplo, a gente tem um cara que virou referência na direita hoje, que é o presidente. Então, dentro da própria direita, a gente tem muitas brigas de pessoas que querem se dizer: eu sou mais Bolsonaro do que tu é menos, eu vi ele 3 vezes, eu vi ele 4, eu falei com ele, eu conheço o filho dele. E fica essa briga de ego dentro da própria direita que não se organiza para ir lutar contra o pessoal que é mal intencionado da esquerda, por exemplo. Então, eu acho que esse é o problema que está enfraquecido, mas eu acho que o ponto positivo é que a gente está aprendendo. É tudo muito novo, a tecnologia veio muito rápido, as informações muito rápidas, então tudo é muito dinâmico hoje. Então eu acredito que com o tempo a direita vai se unir, vai se organizar melhor. O que acontece hoje é que a gente está lutando, foi uma luta muito grande, a gente luta com um canivete e a esquerda luta com um fuzil. Por quê? Eles já estão todos estruturados, porque ficaram 20 anos no poder, e tá tudo já... As instituições estão corrompidas, muitas instituições, o próprio exército tem pessoal aí melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro, que é contra o armamento, que é a favor de pautas da esquerda. Então o próprio exército, que é um braço nosso, às vezes tem pessoas lá que não estão de acordo. Então esse é o problema da direita. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai pegar gosto, vamos fazer muitas pessoas descobrirem que são de direita, que nem sabem e são. Como eu conversei com uma moça outro dia, ela disse que era de esquerda. Eu falei: tu é a favor da família, até conservadora, tu gosta da prefeitura te dizendo o que fazer ou não fazer, do Estado te mandando usar máscara o horário que eles querem, mandando tu tirar máscara? Não gosto que o Estado mande de mim. Então tu é de direita, tu não é esquerda. Então são pessoas que são e nem sabem o que a gente está lutando e o que é isso. Então por isso que é bom falar nesse assunto. Pode falar a próxima pergunta? A próxima pergunta, Iago, é da Vanessa.
A esquerda se enraizou no poder, usando a máquina pública para administrar os votos. Tu acredita em uma limpeza total? Beleza. Também, boa pergunta, Vanessa. O que acontece? Limpeza total a gente nunca vai ter. Por exemplo, a gente falou que ia renovar a esfera federal e os deputados federais em Brasília. E muita gente diz assim, não renovou, a gente só elegeu, a gente foi na onda do Bolsonaro e não fez nada, não está fazendo nada. No Estado a mesma coisa, concordo plenamente, mas a maioria está fazendo. É que a gente pega um ou dois exemplos que não estão fazendo nada e tira para base. Mas uma boa renovada deu sim, eu acredito, mas nunca a gente vai limpar totalmente, porque como eu falei, eles ficaram muito tempo no poder e muita gente ganhou muitas coisas com isso. Por exemplo, os bancos foi o exemplo que eu citei antes. Então tem um interesse muito grande por trás de pessoas que botaram dinheiro e colocam até hoje. Tu vai pegar o movimento Renova Brasil, é bancado pelo Jorge Paulo Lemann, um dos, se não é agora era o mais rico do país, dono do Burger King e das lojas americanas, por exemplo. E ele é um cara que banca um movimento esquerda, ele banca o Renova Brasil junto com o Luciano Huck, por exemplo. Então essas pessoas têm interesses por trás que ganharam muito dinheiro através de licitações com empresas que tinham, através de diversas coisas no tempo da esquerda que o PT favoreceu elas. Então como elas devem essa pedra, e foi bom um momento de esquerda para eles, porque daí eles, se o país quebra, eles pegam o dinheiro e vão para um país bom. Então para eles foi muito bom. Então é essa a resistência que a gente encontra maior até nos dias de hoje. Então limpar totalmente nunca, porque eles têm essa força, mas retirar uma boa parte de lá, como nós vamos fazer esse ano em esfera municipal, eu espero, a gente vai fazer sim. Próxima pergunta do Jason. Iago, você como bolsonarista, o que você acha que um candidato a prefeito tem que ter para se dizer de direita raiz? É aquilo que eu falei no início do vídeo. Tanto o candidato a prefeito como o vereador tem que lutar pelas liberdades econômicas, a liberdade que abrange uma série de coisas, essa palavra, ainda mais na esfera política, que é a interferência. Eu vou dar um exemplo. Essa semana um comerciante, dono de restaurante aqui, bem conhecido aqui em Caxias, me falou o seguinte: o que mais me impressiona, Iago, é que eu não quero que a prefeitura me ajude em nada, eu não quero que a prefeitura venha aqui me dê dinheiro, me faça financiamento, me ajude com alguma coisa, eu não quero nada. Eu só quero que eles não interfiram no meu negócio e me deixem trabalhar. É só o que o comerciante precisa. Então um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um prefeito, executivo, legislativo, tem que para deixar as pessoas andar. O mercado sempre vai se autorregular, o que a esquerda é contra, mas o mercado sempre vai se autorregular. Mas está fechando as locadoras, vai quebrar as locadoras porque surgiu o Netflix. Beleza, o pessoal das locadoras. Minha mãe teve uma locadora de VHS, de vídeo. Eu sou filho de pessoas que tiveram uma locadora. A gente foi para outras áreas. O pessoal dos táxis está perdendo para o aplicativo. Tudo vai se autorregulamentando e há menos interferência. Por exemplo, o Netflix não ser taxado, não ser regulamentado, o Uber não ser regulamentado, o Airbnb, que é onde tu paga. Eu fiquei num apartamento de 100 metros quadrados no centro de Porto Alegre por R$20. Eu e um bruxo, Felipe Faller, que está me assistindo, disse que ia assistir a minha live, nós pagamos R$20, ou seja, quando o Estado não se mete, as coisas dão certo. Então um político de direita raiz é isso aí, pregar menos interferência para mim, o ponto mais alto. Tem outras coisas, é claro, mas propor sempre isso e o enxugamento da máquina pública. Por quê? A gente de direita ou liberais, ter o discurso de cobrar menos imposto é um discurso bonito de fazer, está se tornando bonito de fazer. Vamos tirar isso, tirar aquilo, não tem que aumentar imposto tal, beleza. Mas e o enxugamento dos políticos, o salário dos políticos, da redução da máquina pública, está vindo na mesma intensidade? Então a gente tem que ter esse discurso sim de menos imposto, mas sempre fazer a nossa parte, e se é um político, o prefeito, como ele falou na pergunta, Exato. Pensar em redução dos seus próprios salários, alguma coisa nesse sentido, e redução da máquina pública, o enxugamento. Beleza. Próxima pergunta, Iago, do Endres. Iago, o que você acha que um vereador tem que ter? Sentido figurado. Ideais, opiniões para ser um vereador de direita raiz. É o que eu acabei de falar, me estendi na outra pergunta e falei, é mais ou menos a mesma resposta. É isso aí, defender a liberdade acima de tudo e sempre ouvir a população, o que a população tem a dizer.
Quem não tem comunicação, ainda mais nos dias de hoje, o que esse século nos ensinou é que as pessoas adoram, amam e querem cada vez mais a comunicação. Nós temos o WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos Facebook, nós temos mais 10 ou 12 instrumentos que é para comunicação, que é para a gente se comunicar com as pessoas e levar informação adiante. Os políticos não entenderam isso ainda. Muitos não entenderam. Muitos caíram, tombaram por causa disso, ou perderam, ou não foram reeleitos, ou saíram do poder por causa disso. Não entendeu o quanto é importante a comunicação. Alguns entendem. Por exemplo, um presidente, quem está assistindo pode não gostar, que é o nosso de agora, mas ele faz lives diariamente ou semanais explicando para a população e dando explicação do que está sendo feito durante a semana. É isso que a população procura. A população quer saber se os políticos estão produzindo. Nos dias de hoje, graças ao celular, nós entendemos que os políticos trabalham para a população. Eles têm que sim se explicar e dar explicação. Então, direita raiz para mim é isso. Menos interferência, defesa da liberdade e saber ouvir a população. Iago, chegou mais uma pergunta que é bem interessante aqui da Rosane Caldarte. O que você quer dizer com Nutella? Boa, nem explicamos. Na verdade, isso aí é uma gíria, um trocadilho que surgiu agora, que era um meme, né? A direita raiz, por exemplo, quando alguma coisa é raiz, é uma coisa mais rústica, mais bruta, que já é cultural, que a gente, fiquei até sem palavras, mas que a gente segue há mais tempo, e a Nutella é uma coisa mais docinha, mais saborosa, uma coisa mais sofisticada e prudente. É o discurso do Centrão, é o discurso do MDB, é o discurso do PDT, que se alia com o MDB, que se alia com o PP, conforme a onda, esse discursinho sofisticado e prudente, que diz que é ruim a polarização, que temos que cuidar, vamos juntar, unir todos, esquerda, direita, tem que cuidar com esse discurso que é meio Nutella, muito adocicado. Sempre que a gente ouviu políticos e presidentes falando bem, os que mais falavam bem e falavam que era a favor da população, foi os que mais os roubaram, na mesma intensidade. Então eu acredito que essa é a definição de Nutella. Próxima pergunta, Iago. Foi da Carol. O que um candidato a vereador de direita Nutella, na sua opinião? Direita Nutella, o candidato a vereador. Isso. O que é um candidato a vereador de direita Nutella? É aquilo que eu falei antes nos dois assuntos. E que eu já expliquei também no outro trecho. É defender, ser a favor da liberdade e contra tudo isso que é da esquerda que eu citei antes. Que a esquerda prega a interferência da prefeitura, do Estado na vida das pessoas. E a gente tem que cuidar para eleger, sim, vereadores que não trabalhem em projetos como tricô, em projetos como yoga, e que queiram, ou que seja, como, por exemplo, o município da Penha, que eu falei na live de ontem, aquele vereador a favor de multar em 23 mil reais a pessoa que tem um cachorro que está aquando. É isso que a gente tem que lutar contra. Um vereador de direita raiz nunca vai votar favorável a essa lei, que, por incrível que pareça, foi aprovada por unanimidade. Para quem diz assim, eu voto em pessoa, não em partido, eu não quero saber de direita ou Nutella, vai referendar a unanimidade que passou na Câmara de Vereadores com um projeto de 23 mil reais que foi aprovado. Ah, mas os cachorros latem, beleza, latem, mas aí tu chama o 190 e se embasa na lei de perturbação de sossego e representa contra a pessoa. Mas não chega e multa a pessoa em 23 mil reais. Se tem um cachorro doente que tu não tá no dia bom e tá quando, aí tu vai receber uma multa de 23 mil reais. Então, para vocês verem a importância de escolher vereadores alinhados com a direita, que defendam menos multa, menos interferência na vida das pessoas. A próxima pergunta, Iago, é da Noeli. O que é um prefeito Nutella de direita? Um prefeito Nutella de direita é talvez aqueles exemplos que eu dei ali, os 5 que eu falei anteriormente, que é um prefeito que se diz ser Bolsonaro porque está na moda, se diz ser de direita porque está na moda, mas fala que não reduz a máquina pública, enche de CC, bota 300 e pouco CC lá, aumenta a estrutura de algumas instituições que pertencem à prefeitura, aumenta os cabides de emprego, é a favor disso. Como identificar os que são a favor disso? Tu olha pela coligação no teu município. Se tu vê 5 partidos unidos nesse momento, aí eu peço o seguinte, cada partido tem uma ideologia, se vocês parar para analisar. Mas se a ideologia desse aqui tá fechando com essa aqui, é bem difícil. É igual um casamento.
e tá fechando com esse aqui, é mais difícil ainda em 3. E tá fechando com o quarto, e tá fechando com o quinto, aí a gente para analisar que eles não estão por uma causa ou uma ideologia pelo município. Eles estão pensando em cabide de emprego, em lotear a prefeitura e conversar lá na frente para trocar favores e cargos. Então, um cara que se diz direita tem que saber isso. Eu acho que tem que ser um cara que vai por uma causa, que sabe ser líder, sabe liderar. Eu acho que tem que ser uma pessoa de liderança forte, como o nosso presidente aí, e que saiba montar um time bom, que saiba fazer alianças boas com pessoas pela mesma bandeira, identificar quem é essas pessoas, por exemplo, e trazer para o seu lado para lutar nessa guerra. Eu acho que o prefeito raiz é isso aí. A próxima pergunta veio do Eliezer. Acompanhei o vídeo do bairro Fátima, do Fátima Abaixo. Tendo uma autarquia como a SAMAI, que lucrou horrores, por que eles não estão nem trabalhando para o povo na época das eleições? Boa pergunta. Falei na live de ontem e vou repetir aqui. Aquela qual Copa do Mundo aparecer de 4 em 4 anos não pode mais ser dita. Por quê? Nem em véspera de eleições como a gente está agora eles estão aparecendo. Não é por conta de pandemia, porque tem outras formas de aparecer através das mídias digitais e também eles aparecem em coisa que não presta nesse momento. Então a gente está vendo que nem nessa época que o povo está precisando em diversas causas, como problema com a RGE, SAMAI, Visat, todas aquelas bandeiras que a gente vê, os políticos estão desaparecidos. Então, entrando nessa questão do vídeo ele falou do qual? Do vídeo do Fátima Abaixo. Do Fátima Abaixo, lembrando. Ali eu fui conversar com as pessoas, para quem não assistiu o vídeo, tá na página Revisando Caxias, que é uma outra página que a gente tem há 5 anos, que trabalha em prol da comunidade. A gente foi até o Fátima Abaixo, porque as pessoas que nos chamaram lá viram que a gente acabou resolvendo um outro problema do bairro Vila Lobos, loteamento Vergueiros, lá em cima, de saneamento básico. Aí nos chamaram para resolver lá no Fátima Abaixo. E o nosso resolver é só a mídia, a cobrança e o diálogo que a gente faz entre a comunidade e a prefeitura. Foi isso que a gente fez, nada de milagre, mas se empenhamos nisso. Então o pessoal chamou nós lá. E o que nos chamou a atenção é que eles falaram que os vereadores nunca mais apareceram lá, nem nessa época que é de eleição, não estava aparecendo ninguém. A gente viu também o problema do SAMAI aí, por exemplo, tem cerca de 20 mil pessoas lesadas nessa questão da água. Os vereadores em sono profundo, porque na minha publicação eu tenho um vídeo com 40 mil visualizações, várias marcações, as pessoas marcando os vereadores e nenhum respondia. Então a gente vê que eles estão sumidos, desapareceram do mapa. Aí eu encontro dois motivos. O primeiro, que eu até anotei, eles estão com vergonha, porque a política se tornou pejorativa e eles estão, pela incompetência e ineficiência deles, eles estão com muita vergonha de sair à rua, pedir alguma coisa ou ajudar as pessoas. Outro motivo é que se deram por vencido e eles viram que a população não é mais boba. Vão ser corridos de lá, se aparecer lá no bairro com a cara de pau. Então é esses dois motivos que eu dou para finalizar a pergunta. Qual que é a próxima? A próxima pergunta é do Fernando. Iago, por que tem tantos candidatos de direita no tela nessas eleições? Para resumir mais ou menos, eu vou falar duas coisas. Dinheiro e poder. Tem gente que pensa no salário. Quando joga no Google, eu conheço vários assim. Eles jogam no Google quanto ganha um vereador, vê o salário e joga o nome à disposição. Vou me candidatar que vai dar certo. Nós estamos em cerca de 600 candidatos esse ano. Cerca de 600 pré-candidatos a vereadores esse ano. E aí, muitos deles que eu conheço, eu nunca vi na Câmara de Vereadores requisitando, como eu fiz nos últimos 5 anos. A gente se fazia presente 1 ou 2 vezes por semana nas sessões, falava em audiência pública, eu tenho vídeos meus falando em audiência pública, eu nunca vi essas pessoas lá lutando para mudar alguma votação lá dentro, ou não sabem nem onde fica a Câmara de Vereadores. Alguns acham que é junto da prefeitura, outros não sabem nem onde fica, e colocam o nome à disposição. Então essas pessoas pensam sim no dinheiro e no poder, acham que é fácil, ou entram achando que vai que dá. Só que esse vai que dá é prejudicial, eu acho, um pouco, porque se torna muito incompetente, porque daqui a um pouco a pessoa entra através de algum acidente de percurso, como acontece, e a gente vai se pegar com uma Câmara de Vereadores, um vereador ganhando seus 10 mil reais para discutir a questão do tricô e do yoga que eles discutiram ali na época que estava com problemas da RGE,
e da SAMAI, que eles podiam requisitar audiências públicas, CPI, etc., várias coisas que eles podiam fazer pelo povo. Eles estavam discutindo isso. Então, a gente não se preocupar com o nível de vereadores acaba nisso. Só que também isso cabe à população avaliar. A população, quem vai para a urna votar, tem que avaliar essa questão. Por quê? Faz parte da democracia todo mundo colocar o nome à disposição. Quem quiser colocar o nome à disposição, também então a gente não pode criticar, porque faz parte da nossa, graças a Deus, da nossa democracia. Alguns países a gente não consegue isso. Então isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que quem tem que avaliar é as pessoas que vão votar, tem que avaliar bem. Então essa é outra pergunta, espero ter respondido. Próxima pergunta, Iago, é do Antunes. O termo esquerda e direita nasce com a Reve francesa, definindo bem dois lados, girondinos e jacobinos. O que você acha de partidos políticos de Caxias hoje? Não terem lado, ou seja, ideologias raiz? Isso, aí a gente vai entrar naquela primeira questão que a gente falou, onde surge o termo direita e esquerda, na Revolução Francesa, naquela época ali, que eu citei um pouco anteriormente. E é isso que eu falei, eles sempre vão ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro toma a chuva dos dois lados. Então é o seguinte, quando eles fazem aquela junção de partido que a gente viu anteriormente, é porque eles não têm uma causa justa, eles não sabem nem o que eles querem. Eles querem entrar no poder, essa é a única certeza. O principal projeto de poder dessas pessoas, o principal projeto de vida deles é se eleger. E o segundo é se reeleger. Então eles já entram um dia depois que eles se elegeram pensando na reeleição. Sempre em quantos mais partidos melhor. Por quê? Porque eles utilizam no fundo partidário, tempo de TV. Então, por isso que a gente vai ter que sempre enfrentar eles. Naquela época tinha também o rei que estava ao meio. Então vai ser, eu chamaria de centrão, que é hoje esse centrão, ou as pessoas que vão conforme a onda. Também o perfil dessas pessoas é não bater, não criticar. Tu não vai ver eles em rede social falando disso, não vai ver eles criticando ninguém, porque o pensamento deles é: se eu não me eleger, amanhã eu posso estar sentando com aquelas pessoas para negociar. Então, vocês nunca vão ver eles se expor, ou eles falar o que a gente está falando aqui, porque eles têm rabo preso e estão pensando no poder, então pensando em chegar lá de forma sorrateira e sem falar o que pensam, sempre agindo nos bastidores. Então isso é uma Nutella para mim. Próxima pergunta, Iago, foi o João. Você acha que falta de união da direita vai fazer com que a esquerda volte ao poder? A falta de união da direita pode fazer isso, não acho talvez na esfera do executivo em questão de Brasília, mas no município pode sim, porque as pessoas ainda estão engatinhando na questão de se informar melhor sobre os candidatos. Então daqui um pouco essa junção de partidos ali de centro, de esquerda, vai se juntar e derrubar um único candidato de direita, ou os que mais estão bem intencionados, ou alguém liberal daqui a pouco, pela junção dos outros nomes. Às vezes as pessoas vão votar num nome que já é conhecido, claro que tem muitos que têm rejeição, mas outros votam em quem já é conhecido, ou já ouviram falar e acabam elegendo novamente as mesmas pessoas. E talvez sim, no nosso município, por essa desorganização, a gente já teve episódio de nós fazer um movimento na praça e a mesma direita, as mesmas pessoas que se dizem direita, fazer um outro na frente do Andreassa, na Júlio de Castilhos, por exemplo. A gente fazia a vida inteira na Sinimbu. Esse episódio chamou bastante atenção na época, ficou uma imagem ruim para nós e tem que ser sim falado, exposto, para a gente melhorar. A gente sempre fez na Sinimbu. Certas pessoas decidiram fazer na Júlio de Castilhos em frente ao Andreassa. Esse é um exemplo clássico e que o MBL nasceu assim lá na época em São Paulo, em impeachment da Dilma. O Vem Pra Rua botou um caminhão de um lado e o MBL de outro. Isso dividiu muito naquela época. Então, de lá para cá, de 2016, a gente pôde ver a mesma coisa em Caxias. Ou seja, as pessoas que se dizem de direita sempre dividindo por questão de ego, uma gosta mais disso, outra gosta mais daquilo, e a esquerda vem comendo por fora, ou o centrão, o que é pior, vem comendo por fora. Isso quando não fazem o teatro das tesouras, que é chamado assim, que eles sempre se disfarçam de oposição à esquerda, mas quando entram lá, levam o pessoal da esquerda para dentro do poder através de cargos, ou quando a esquerda entra, leva o pessoal do centrão. A gente passou muito isso aí nos últimos anos no Brasil, esse teatro das tesouras. No município acontece a mesma coisa. Eles se xingam, debatem, falam um mal do outro, mas depois quando entram na prefeitura se juntam todos. Então, esse para mim, finalizando a pergunta do João, um abraço pro João,
Se for o mesmo João que eu tô pensando, é do bairro Diamantino. Um abraço para ele, tá sempre participando, meu grande amigo aí. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Quanto tempo deu de live já? Beleza. Uhum. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora para finalizar, eu vou falar do assunto de amanhã. Esse recado que veio para mim aqui eu até já vou engajar, eu vou falar do assunto de amanhã da nossa live. Amanhã a gente vai falar sobre segurança pública no âmbito municipal, tá? A gente vai falar o quanto isso é importante, o quanto nós estamos passando vergonha como município, porque quando a gente vai para outras cidades, a gente nota a vergonha que é. Eu fui a Canela, Gramado e notei o que é. E não é porque a Brigada Militar anda de X6 em Gramado, não é por isso. É porque lá sim tem uma força enérgica, ou como em Farroupilha, vem fazendo um ótimo trabalho no 36 Batalhão ali. Um abraço até para o Juliano Amaral, que vem fazendo um ótimo trabalho em Farroupilha. Então, essas ações enérgicas, todo dia, brigada todo dia na rua atuando, tanto a Guarda Municipal, a mesma coisa, faz a brigada e o pessoal manter a vida das pessoas mais segura e a vida do próprio policial seguro. O momento que o policial fica com medo de puxar o gatilho, porque vai ser julgado pela audiência de custódia, vai ser julgado por um juiz com política de desencarceramento, esse policial vai estar arriscando a própria vida. Então nós amanhã vamos falar sobre segurança pública no âmbito municipal. Entrando nessa esfera, eu queria mandar um grande abraço para o pessoal da Guarda Municipal que está me assistiram ontem, pessoal da Brigada Militar, da Patrulha 41, mas aqui em especial para o Martinelli. Ele foi um herói, eles feriam uma troca de tiros no centro de Caxias do Sul. A gente teve vários episódios de guarda municipal que desceu do seu carro em via pública para impedir um assalto e um roubo de uma TV, por exemplo, e a gente não vê a divulgação disso. A gente vê esses casos abafar. O que a gente vê, a imagem da Guarda Municipal, é eles fechando um estabelecimento comercial no centro de Caxias, por exemplo. Então nós temos que melhorar esse marketing e mostrar sim as boas ações e o que os guardas municipais, raiz, que hoje a gente está falando de raiz e Nutella, são para a população. A valorização que a gente tem que dar para eles. Os países mais desenvolvidos já entenderam que a polícia municipal faz diferença. A polícia por condado faz diferença. Porque essa sim conhece o munícipe, conhece o comerciante, sabe o nome do comerciante, sabe o nome daquele vagabundo que mora em tal endereço. O vagabundo foi solto na terça, o policial sabe que na quarta onde ele vai roubar, onde ele mora. Ou o guarda municipal. Então o policiamento municipal, a guarda municipal tem uma importância muito grande nessa questão. Então meu abraço, minha sincera continência a todos o pessoal da segurança pública, que é desvalorizado tanto no nosso município como no país inteiro por pouca estrutura, pouco efetivo, pouca valorização, tanto das pessoas como do poder público. Então um abraço em especial para ele e para todos os que estão na audiência. Amanhã a gente vai falar sobre segurança pública e vai ser melhor a nossa troca de informações. Vou trazer alguns dados para vocês verem como anda Caxias, para vocês verem o porquê que a gente tem visto muitos usuários de crack depois das 7 horas no centro, das 19 horas da noite, viram um salve-se quem puder. A luz da praça esses dias estava apagada, estava escuro. O pessoal de dia ali já faz uso de entorpecente, então tu imagina de noite como é que fica. E se precisar, eu quero que alguém duvide ou coloque nos comentários que isso não acontece, que eu vou abrir uma live e vou começar a mostrar pessoal usando droga na Praça Dante. Então eu lanço esse desafio, espero que ninguém comente que isso não acontece. Mas a culpa não é do praça da Brigada Militar e nem do guarda municipal, que é a ponta da lança, que está ganhando o seu salário, por exemplo. A Guarda Municipal não tão bem quanto devia, ou não está sendo valorizado. A gente tem até projetos de lei para dar um plano de carreira para o servidor da Guarda Municipal que ele não tem hoje em dia. Ele entra sendo guarda e vai se aposentar sendo guarda, não tem um plano de carreira dentro da Guarda Municipal, por exemplo, ou um brigada militar, um policial que está recebendo parcelado para prender um vagabundo, por exemplo, do comércio de Caxias, que vai sair da delegacia antes dele, ele vai ficar lá depondo e o vagabundo vai sair antes dele, pela política do desencarceramento ou pela política das instituições de direitos humanos, que eles têm o seu respeito
e fazem muito, a gente não pode julgar que 100% generalizar a instituição, isso nunca, mas algumas pessoas dessas instituições deixam o serviço, tanto das forças de segurança todas, mais ineficiente quando eles malham, ou quando a gente pega vereadores na Câmara falando, como há 3 semanas atrás, que a Guarda Municipal ou a Brigada Militar, que seja, tem que levar o conselheiro tutelar ou a FAS até o Morro do Sabão, por exemplo, 1º de maio, para recuperar os doentes, não pode chegar lá com truculência. Eu queria que essas pessoas entrassem numa viatura da Guarda Municipal e saíssem fazer uma ronda noturna ou da Brigada Militar para eles entenderem o que é o dia a dia. Então, sair do gabinete, do ar-condicionado deles da Câmara de Vereadores, onde eles não fazem nada. Quando eles entenderem isso, a nossa Guarda Municipal, a nossa Brigada, bombeiros e as outras forças vão ser muito mais valorizadas. Então, eu encerro aqui mandando um abraço para todos os guardas municipais, em especial ao Martinelli. A gente vai ter um contato mais para frente, mais específico aí. Um abraço também para o Antunes, que é um guarda municipal, meu grande amigo também. Tem o G2, tem mais uma série de pessoas que eu tenho um apreço muito grande ali na Guarda Municipal. Queria encerrar essa live. Mais algum abraço para mandar? Tem alguém comentando? Tá tranquilo? Beleza. Encerrar para não me estender muito. Espero que tenha ficado melhor esse áudio, espero que tenha ficado melhor a imagem hoje. Aos poucos a gente vai se adequando e procurando sempre melhorar. Um abraço a todo mundo que me acompanha e ajudou a tornar essa live precisa e boa. O pessoal da equipe aqui, meus voluntários, todo mundo está me ajudando. A gente tem poucos recursos financeiros, enfrentando um sistema grande, rico, políticos tradicionais com bom dinheiro, sempre nas causas políticas, eles com mais estrutura, mas a gente vai lutar a vida inteira assim. Nós temos o povo, temos a vontade e um ideal, uma causa, que é muito maior que qualquer partido ou político específico. Então um abraço a todos, tamo junto e até a próxima, até amanhã.